Bom, pessoal, nós vamos começar a ver aqui hoje a fisiologia. A primeira parte da fisiologia que nós vamos ver é a digestão, que é a forma que nós temos para adquirir a energia necessária para a gente sobreviver, né? Porque nós não somos plantas, né? Para conseguir energia de luz, né? Porque senão nessa sala aqui eu conseguiria sobreviver tranquilamente, tanto de luz que tem aqui, mas nós vamos ver aqui como é que os alimentos, eles são, a partir do momento que eles são ingeridos, por onde é que eles vão passar e o que vai acontecer com eles, até que a gente possa absorver os nutrientes esses que vão servir para quê? Para fornecer energia, para fornecer substâncias também que vão formar o nosso próprio corpo, tá certo? É isso que a gente vê em digestão. A gente vai ver como é que ocorre o aproveitamento de todos os alimentos que nós ingerimos. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá, pessoal, hoje nós vamos começar aqui então nessa aula de digestão. E essa primeira parte da digestão que a gente vai ver é a parte que fala sobre a formação, né? Quer dizer, é uma parte mais anatômica do que fisiológica, mas nós precisamos dessa parte, não é isso? Então, começando aqui, ó, a gente vem aqui, o corpo humano está aqui, ó, e aqui está o tubo digestivo, né? Então, nós temos aqui a digestão, ela vai começar aqui pela boca, depois da boca, embora a figura aqui não mostre, está mostrando a traqueia, mas nós temos aqui depois da boca que o alimento é deglutido, ele vai para a faringe, da faringe ele vai para o esôfago, do esôfago ele chega no estômago, do estômago ele vai para o intestino delgado, não é isso? Que está aqui, depois ele vai para o intestino grosso, correto? E depois ele vem para o reto, que é para onde o alimento então vai sair, correto? Então nós voltamos aqui, pessoal, vamos começar a ver cada uma dessas partes aqui agora. Nós vamos começar com quem aqui? Nós vamos começar com a boca. Então, achar a boca aqui, né? Tá aqui a boca, isso. Achamos a boca, tá aqui, ó. A boca mostrando os 32 dentes que nós temos, a língua, que é responsável pelo paladar, que é uma parte muito importante da nossa digestão, não é isso? Aqui atrás, pessoal, nós temos aqui uma estrutura, a figura, ela não está mostrando aqui, ó, mas aqui é onde nós encontramos quem? As amígdalas, não é isso? Aqui, ó, as amígdalas ficam nessa região, as amígdalas que hoje em dia elas recebem o nome de quê? De tonsilas, não é isso? As tonsilas, então, ficam nesta região aqui, ó. E elas são muito importantes porque elas protegem a faringe, a laringe, né? Mas não estão relacionadas com a digestão. Então, o alimento entra aqui na boca também nós temos uma coisa muito importante para falar, pessoal, nós não podemos esquecer disso, que é na boca que nós encontramos as glândulas salivares. Nós temos centenas de pequenas glândulas salivares na boca, mas a gente destaca apenas 3 pares que são as maiores. Nós temos aqui, ó, ao lado, daqui nós temos as glândulas parótidas. Isso, embaixo da língua nós temos as sublinguais e lá no céu da boca nós temos as submaxilares, correto? Então são 3 pares de glândulas salivares e esses 3 pares de glândulas produzem em média entre 1,5 litro e 2 litros de saliva, correto? Parte dela é utilizada na digestão, parte dela é usada para lubrificar a nossa boca e também ela tem enzimas que ajudam na função antisséptica, destruição de micro-organismos, correto? Então, esta é a boca. Depois da boca, o alimento, então, ele vai ser, depois que ele é mastigado, ele passa pela faringe, ele é deglutido, passa pela faringe, vai para o esôfago, do esôfago, ele vai para... Então, saindo da boca, o alimento vai para onde, pessoal? E ele vai para o estômago. Está aqui o estômago. O estômago é esse órgão aqui em forma de bolsa, né, pessoal? De saco. Isso aqui seria o esôfago. Isso aqui já é o intestino delgado. Então aqui, ó, o estômago, essa parte alta do estômago
ela se chama cárdia, não é isso? Essa parte mais alta aqui é cárdia. Aqui é o piloro, correto? E esta parte mais alta aqui se chama cárdia porque ela está voltada, né, para o coração. E essa região aqui se chama piloro. Entre o esôfago e o estômago tem uma válvula, que é a válvula cárdia. Ela fica nesta região aqui, ó. É ela que vai permitir ou não a passagem de alimento para o estômago. E depois nós temos aqui o esfíncter, que é uma outra válvula que vai impedir que o alimento saia do estômago e vá para o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Agora, é claro, depois que a digestão termina, aí sim, o alimento vai sair daqui, aí essa válvula pilórica se abre para que o alimento chegue ao duodeno, tá certo? Então, aí nós temos aqui, ó, isso aqui mostra muito bem pra gente onde é que ocorrerá a formação do quê? Do quimo. O que é o quimo? O quimo, pessoal, é a massa alimentar formada no estômago depois que nele ocorreu a digestão. No estômago, nós teremos a produção de um hormônio muito importante, que nós veremos depois a função, chamado gastrina. Esse hormônio chamado gastrina é produzido pelo estômago, pela parede do estômago, estimulado por um nervo que é o nervo vago, né? Então, é o centro da fome que vai estimular, né, o nervo vago, que por sua vez vai estimular o estômago para quê? Para que haja produção de gastrina. A gastrina, nós veremos aqui, é um hormônio que vai estimular a produção de ácido clorídrico no estômago. E esse ácido clorídrico, depois nós vamos ver que ele faz parte do quê? Ele faz parte do suco gástrico. Não é isso? Aí, terminada a digestão no estômago, ocorreu a formação do quimo. Para onde é que esse alimento vai, pessoal? Aí, depois daqui, esse quimo, quando abrir a válvula, né? Esse quimo vai para onde, pessoal? Ele vai lá para o intestino delgado. Correto? Aí lá no intestino delgado, o que deve... O intestino delgado, pessoal, é a maior parte do nosso tubo digestivo. Aproximadamente aí uns 80%, mais ou menos, 70% do nosso tubo digestivo é intestino delgado. E por que o intestino delgado é a maior parte? Porque ele é mais importante. Por que ele é mais importante? Porque nele é que ocorre a grande maioria das hidrólises. É nele que ocorre também a absorção dos nutrientes. Isso, então, obrigatoriamente, ele tem que ser um órgão longo. Para quê? Para que dê tempo de ocorrer a hidrólise de todos os alimentos, de todas as substâncias e convertido em nutrientes para que possam ser absorvidos. E aqui no duodeno, ó, pessoal, o que nós vamos encontrar? Ó, é aqui no duodeno que nós vamos encontrar as famosas microvilosidades. E as microvilosidades, elas servem para quê, pessoal? As microvilosidades servem para aumentar a capacidade de absorção dessas células. Correto? E aqui também nós vamos encontrar uma grande quantidade de enzimas. Enzimas que são produzidas principalmente pelo pâncreas e pela própria parede do intestino delgado, né? Que aí vem o suco pancreático e vem o suco entérico. É aqui também que vai ser lançado, pessoal, um suco muito importante para a digestão, que é produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, que é o suco biliar, também conhecido como bile. Esse suco nós veremos depois, ele serve para quê? Ele serve para emulsificar as moléculas de gordura. Não é isso? E essas moléculas de gordura, então, é que vão depois serem quebradas pelas lipases. Mas sem a ação do suco biliar emulsificando, né, essas moléculas de gordura, não tem como isso acontecer. Correto? Aí depois que ocorreu a digestão no duodeno, depois que tudo que veio de hidrólise foi absorvido, pessoal, aí para onde é que esse alimento vai? Aí esse alimento vai para o intestino grosso. Correto? Aí nós veremos aqui também, tem uma válvula que separa o intestino delgado do intestino grosso, que é a válvula iliocecal, não é isso? Aí o alimento vem para cá.
O intestino grosso, pessoal, ele é dividido em, vamos dizer assim, em 3 partes. Nós temos primeiro o seco, depois nós temos o colo e depois nós temos o reto. E o colo, pessoal, é a parte que dá para a gente ver melhor aqui, ó. O colo ele é dividido em 4 partes. É o colo ascendente, é o colo transverso, é o colo descendente e o colo sigmoide, que é esse aqui. E aqui nós temos o reto. Aqui atrás fica o seco, não está dando para ver ele, mas está dando para ver um pedacinho dele aqui, ó, que é o apêndice vermiforme. Também conhecido como apêndice secal, exatamente por sair do seco. É esse aqui que costuma dar problema, ó. Porque como ele é uma partezinha muito pequena e voltada para baixo, aqui pode ocorrer acúmulo de alimento, pode ocorrer acúmulo de bactérias e provocar uma infecção, uma inflamação, que a gente dá o nome de apendicite. Correto? Então, o que vai acontecer aqui no intestino grosso? Porque nós vimos que no intestino delgado ocorre o quê? No intestino delgado ocorre a quebra, né? A hidrólise, depois ocorre a absorção. Então, o que deve ocorrer aqui no intestino grosso? O intestino grosso, pessoal, é o local do tubo digestivo onde ocorre principalmente reabsorção de água, não é isso? Sais minerais, vitaminas hidrossolúveis. É aqui também, né? Não podemos esquecer, pessoal, de uma coisa muito importante. É aqui no intestino grosso que nós encontramos uma grande quantidade de bactérias. E o que essas bactérias vão fazer? Essas bactérias vão fazer a decomposição desse alimento. E é aí que esses restos de alimento vão se transformar em quê? Em fezes. Correto? Então, isso aqui, pessoal, ó, isso aqui é formação. Isso aqui, o que nós estamos falando aqui é basicamente a parte anatômica. Agora nós vamos começar a falar de quê? Agora nós vamos começar a falar de fisiologia, tá certo? Agora nós vamos passar ali para o quadro, que agora fica melhor a gente falar ali, porque a gente vai ver tudo o que vai acontecer ao longo do tubo digestivo. Falou? Então vamos para cá agora, ó. Agora nós voltamos aqui, ou vamos aqui para o quadro. Então, nós temos aqui primeiramente a boca, não é isso? Na boca, nós vamos já ter o início da digestão. O primeiro processo da digestão é um processo mecânico, que é a mastigação, não é, pessoal? Aqui vai ter a diminuição do tamanho dos alimentos pela mastigação. Aí, nós teremos aqui a liberação de saliva, não é isso? E na saliva, nós já vamos encontrar a primeira enzima da digestão, que é a ptialina. E a ptialina, pessoal, é uma enzima que vai fazer a quebra do quê? A ptialina é uma enzima que vai atuar sobre as moléculas de amido. E essas moléculas de amido, ao serem quebradas, elas serão convertidas em quê? Elas serão convertidas em maltose. Mas maltose ainda é um disacarídeo. E no que se diz respeito à absorção, nós só conseguimos absorver monossacarídeos. Correto? Então, isso quer dizer que a maltose ainda não pode ser absorvida. Outra coisa que você precisa saber, a digestão de amido na boca, ela é muito pequena. E por que a digestão do amido na boca é pequena? Por uma razão muito simples, pessoal. O alimento fica na boca por um tempo muito curto. E se ele fica por um tempo muito curto, não dá tempo dessas enzimas fazerem a digestão. Por isso, muito pouco da saliva do amido vai ser quebrado por ação da saliva na boca. Tá, pessoal? Beleza? Muito bem. Aí, então, o alimento foi mastigado, foi triturado, aumenta a produção de saliva para lubrificar esse alimento, e aí ele vai ser deglutido. Quando esse alimento é deglutido, para onde ele vai? Ele vai passar pelo esôfago, né, pela faringe primeiro, depois ele percorre o esôfago, já através dos movimentos peristálticos. Então é assim, da boca o alimento vai para a faringe por deglutição.
Aí, quando ele sai da faringe, ele chega ao esôfago, já se inicia os movimentos peristálticos. E aí, esse alimento vai percorrer o esôfago, aí a válvula cárdia se abre, que eu falei para vocês agora mesmo sobre ela. A válvula cárdia se abre e o alimento que está que está no esôfago, ele vai para onde? Vai para o estômago. Correto? Então, lá no estômago, olha só, pessoal. No estômago, nós também vamos encontrar, mais precisamente no suco gástrico, nós vamos encontrar apenas uma enzima. Que enzima é essa? Essa enzima se chama pepsina. E a pepsina vai fazer a quebra do quê, pessoal? A pepsina faz a quebra de proteínas. E essas proteínas, ao serem quebradas, serão convertidas em quê? Essas proteínas, elas normalmente são convertidas em peptídeos. Ah, Nelson, mas normalmente não é convertida em aminoácido. Elas finalmente serão convertidas em aminoácido. Mas no estômago, pouca proteína será convertida em aminoácido. Por isso é que mais para frente nós vamos ter enzimas que fazem a quebra dos peptídeos, exatamente porque aqui ele não vai ser todo quebrado. Correto? Ele não vai ser completamente formado. Outra coisa importante que você tem que lembrar é que a pepsina, pessoal, ela só atua em pH ácido, né? Por isso é que o estômago ele tem que estar bastante ácido para que a pepsina possa atuar. Correto? Então, depois que ocorreu a digestão de proteínas, forma-se no estômago um bolo alimentar extremamente ácido, ao qual nós damos o nome de quê? Nós damos o nome de quimo. Então, esse quimo, ele vai sair do estômago e vai para onde? E vai para o intestino delgado. E aí, pessoal, nós temos um problema, né? Porque o quimo, ele é extremamente ácido e lá no intestino delgado, as enzimas só atuam em pH básico. Isso pode atrapalhar. Para isso, nós vamos ter que resolver esse problema. Então, o alimento saiu do estômago. Então, nós chegamos aonde agora, pessoal? Nós chegamos no intestino delgado. Correto? No intestino delgado, nós teremos a liberação de 3 sucos. Quando o alimento chega lá, 3 sucos são lançados lá. Quais são esses sucos? Nós temos o suco pancreático, correto? Nós temos o suco biliar. Essa parte do intestino delgado que eu estou falando é a primeira, tá, pessoal? Eu estou falando do duodeno. Aí, ó. E nós temos aqui também, pessoal, o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino delgado, pela própria parede do intestino delgado. Correto? Então, nós precisamos saber aqui o seguinte: quais são as enzimas que atuam aqui, que estão presentes nesses sucos? Bom, pessoal, no suco pancreático nós devemos encontrar aqui uma amilase, nós vamos encontrar uma lipase, vamos encontrar a tripsina, vamos encontrar também a quimotripsina e vamos encontrar aqui, pessoal, uma nuclease. Correto? Essas são as enzimas do suco pancreático. Quais são as enzimas do suco biliar? Nenhuma. Suco biliar não tem enzima, eu falei agora mesmo para você. O suco biliar, ele é rico em sais biliares, ele é importante porque ele emulsifica as moléculas de gordura. Ó,
E só, ele também ajuda, juntamente com o suco pancreático, a basidificar o ambiente no intestino delgado. Mas o que ele faz de principal é separar as moléculas de enzima, de gordura. Mas enzima ele não tem. Agora, o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino delgado, ele tem quais enzimas? Ele tem peptidases, ele tem maltases, ele tem sacarases, ele tem lactases e ele ainda tem lipases. Correto? Estas são as enzimas que nós vamos encontrar nesses sucos. Então, suco pancreático tem essas enzimas. Agora, qual é o hormônio que estimula a liberação de suco pancreático? Bom, primeiramente, pessoal, nós temos um hormônio chamado secretina. Secretina que estimula a liberação de suco pancreático, que é, primeiro, rico em quê? Em bicarbonato de sódio. Correto? Esse hormônio aqui estimula o suco pancreático rico em bicarbonato de sódio. E depois a colecistocinina estimula a liberação de suco pancreático rico nessas enzimas aqui, ó. Então, são dois hormônios que atuam aqui, secretina e colecistocinina. Aqui é a colecistocinina. E aqui, pessoal, é a simples chegada do alimento, ó. A simples chegada do alimento aqui estimula a produção de suco entérico. Então, tudo isso aqui que eu esquematizei aqui para vocês está ocorrendo aonde, pessoal? No intestino delgado, basicamente aonde? No duodeno. É aqui que nós teremos a atuação de todas essas enzimas. Aí nós veremos quais são os produtos, né, dessas hidrólises e onde é que vai ocorrer a absorção. Lembrando você que aqui nós temos duas enzimas que ainda fazem quebra de proteínas, ó. Então a primeira é esta, a pepsina, e depois nós temos essa aqui, beleza? Aí a gente vai falar então disso aqui na próxima aula, tá ok? Até daqui a pouco, um abraço.